Fala, meus amigos. Pessoal, quase todos os dias eu recebo a seguinte pergunta aqui no canal. Vinícius, meu benefício foi indeferido, foi negado pelo INSS, mas meu médico ainda não me liberou. Eu não tenho condições de voltar a trabalhar. O que eu faço? Eu sempre respondo, olha, você tem 3 alternativas. 2 que eu não recomendo e uma que eu recomendo. Quais que eu não recomendo? Recurso administrativo e aguardar 30 dias para dar a nova entrada no INSS. Qual que eu recomendo? Processo judicial contra o INSS. Processo judicial cabe em todos os casos? É claro que não. Isso você que me acompanha aqui no canal também sabe que eu já falei em várias ocasiões que o direito previdenciário é cheio de nuances, como diz meu amigo Gabriel lá do outro canal. É cheio de detalhes, cada caso é um caso. Então não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. Nos vídeos aqui a gente procura passar orientações gerais, mas se você quiser uma análise individual, uma análise detalhada do seu caso, você tem que procurar um profissional da área, seja um advogado aí da sua cidade. O único conselho que eu dou é não procure aquele advogado clínico geral, aquele advogado que fala que faz penal, civil, família, previdenciário, trabalhista. O ramo do direito é muito amplo, é igual medicina, gente. Você não vai no médico que fala que é psiquiatra, oftalmologista, reumatologista, isso não existe, tá? Então procure um advogado especialista em direito previdenciário, ou se você preferir não conhecer nenhum, quiser uma consultoria comigo, que também sou especialista em direito previdenciário, entre em contato com o número que está aparecendo aqui na tela e, se precisar, eu vou analisar o teu caso, vou te aconselhar, e se precisar encaminhar para via judicial, eu tenho parcerias com advogados em todo o Brasil, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só, recurso administrativo, dá nova entrada em 30 dias ou processo judicial. Qual dessas 3 opções que você acha que é melhor? Processo judicial, eu já te falei, você precisa de um advogado, um processo judicial contra o INSS corre na Justiça Federal, vai demorar aí em média de 6 a 8 meses, isso depende da localidade, tá? Mas em média de 6 a 8 meses, e o juiz vai nomear um perito, não tem nada a ver com o perito do INSS, tá, gente? O juiz vai nomear um médico especialista. Então, por exemplo, se o seu problema é psiquiátrico, o juiz vai nomear um psiquiatra para te avaliar e dar o laudo. Com base nesse laudo é que o juiz vai decidir se você tem direito ou não e se tem direito a que tipo de benefício do INSS, seja um benefício temporário ou permanente. Então o judicial é assim que funciona, tá? Vinícius, e dar nova entrada em 30 dias, por que você fala que não recomenda? Porque o INSS, gente, não é bobo, isso também já cansei de falar aqui no canal. Veja que antes, né, você conseguia solicitar o ateste MED, você passou na perícia presencial, foi indeferido, no dia seguinte você conseguia pedir ateste MED. Agora, gente, você tem que esperar 30 dias para pedir ateste MED, e mesmo assim, todos os últimos casos aqui que eu estou acompanhando, estou falando dos últimos, tá? De coisa recente. Não adianta você falar, ah, mas o meu primo conseguiu. Não, eu estou falando agora, gente. O INSS muda dia a dia, tá? Então, casos recentes que eu acompanhei, a pessoa esperou 30 dias, pediu a ateste MED, o que aconteceu? O INSS marcou perícia presencial. Então aí você vai para a perícia presencial, vai ser negado de novo, isso é 99% de chance, tá? E o recurso administrativo, Vinícius, por que você não recomenda? Eu vou te explicar como que funciona o recurso no INSS, tá? É uma junta, tá? Composta por funcionários do INSS, representantes que o governo indica também de sindicatos, esse tipo de coisa, né? Então, o que acontece? Essa junta, se for recurso, por exemplo, igual o do Flávio aqui, ó. Oi, Vinícius, boa noite. Eu realizei a perícia e foi indeferido a prorrogação do benefício.
e entrei com recurso com os documentos que levei na perícia, mais documentos, laudo e exames atualizados deste mês. Qual o prazo que o INSS dá para responder o recurso? Gente, desculpa estar sorrindo aqui, porque é até engraçado quando a pessoa pergunta de prazo para recurso, tá? Você que já entrou com recurso no INSS sabe bem do que eu tô falando. Até fiz uma aposta num vídeo anterior, né? Falei que daria R$100 se você tivesse a resposta do recurso dentro do prazo que o INSS costuma informar, que é 85 dias. Aí apareceu uma engraçadinha, né? Que não teve o recurso aceito. Por quê? Porque o recurso você tem 30 dias para dar entrada. Se você deixar passar esse prazo de 30 dias, seu recurso vai ser negado, quer dizer, não vai ser analisado. Aí é óbvio que você vai ter a resposta rápida, né? Negado. É a mesma coisa, vamos supor, para entrar com processo na justiça, a pessoa precisa ser advogado, né? O direito de postular no judiciário é do advogado. Então o que acontece? Aí, por exemplo, uma pessoa que não é advogado faz uma petição, dá entrada lá, o juiz vai ver, não tem OAB, não é advogado, vai negar rapidamente, né? Em 2 semanas, em 1 mês. Aí você vai falar, não, o processo judicial não demora 1 ano, demora 1 mês. Claro que não, gente, porque o processo não foi aceito, tá? Então, estou falando aqui de recursos que são aceitos. Quando que o recurso não é aceito pelo INSS? Quando você dá a entrada fora do prazo, que é esses 30 dias, ou quando você já tem um processo judicial, porque você tem que escolher uma coisa ou outra. Você não pode entrar na justiça e no recurso ao mesmo tempo. Ah, mas o que acontece se eu fizer isso? Simplesmente, na hora de analisar o recurso, o pessoal da junta vai consultar lá, né, fazer a pesquisa nos tribunais, ver que você já tem um processo judicial e vai dar por encerrado o seu recurso. A gente fala sem análise de mérito, né? Sem analisar. Por quê? Porque você já tem o processo judicial, tá? Então, nesses casos, a resposta vai vir rápido. Se você der entrada extemporâneo, né, que a gente fala, que é depois dos 30 dias, ou se você tiver processo judicial, também vai negar rápido, tá? Mas a grande maioria dos casos que vai seguir o trâmite aí do INSS é extremamente demorado, demora mais do que um processo judicial e na maioria das vezes, 90% das vezes, vem outra negativa, porque é o INSS analisando a própria decisão. É só vocês acompanharem, eu estou falando com base na minha experiência de quase 20 anos de INSS, tá? 16 anos como gerente do INSS e quase 5 anos já que eu presto consultoria para pessoas físicas e empresas, tá? Então, só 20 anos de experiência que eu tenho, tá bom? Daí, de vez em quando, aparece alguns engraçadinhos aqui nos comentários falando bobagem. Mas aqui no meu canal, gente, a pessoa fala bobagem uma vez só, tá? Que falou bobagem, eu bloqueio e nunca mais a pessoa fala bobagem. Por quê? Porque o objetivo dos comentários aqui é que vocês se ajudem, tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma informação equivocada nos comentários, eu removo. E se for alguma besteira, alguma bobagem fora do contexto, eu bloqueio o usuário, tá? Igual no caso do Flávio aqui, ó. Aí o nosso amigo Nilson respondeu perfeitamente a pergunta dele. Ele queria saber quanto tempo demora, né? Eu costumo falar, compra uma cadeira, mas não pode ser uma cadeira de plástico, tem que ser uma cadeira assim, ó. Bem confortável, tá vendo? Macia, pra você ficar esperando tranquilo, né? Porque você vai esperar anos, tá? Olha o que falou o Nilson aqui. Não faz isso, o recurso demora anos, de 3 a 5 anos. Eu já peguei caso de 4 anos, tá? Tô falando porque fiz um aqui, aí o Nilson tá falando da experiência dele. Já tem 3 anos e nada ainda. Nilson, infelizmente você vai ficar esperando todo esse tempo e a chance de vir negado é enorme, tá? Aí o Nilson fala, já no advogado demora menos.
1 ano a 1 ano e meio. Depende do caso e da região, tá? Pela minha experiência, os casos que eu acompanho aqui no escritório, judicial demora de 6 a 8 meses, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.